Amém? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, ao tema do nosso culto de quarta, que é a quarta do poder. E hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus. Eu escolhi o tema mais fácil, porque depois de tantos pregadores bons, falei, não vou arriscar, né? Não vou enfeitar depois dos caras aí, Thiago Braga, pastora Dani Vargas, pastor Wagner pregando, como ele mesmo diz, esquece, né? Não vou enfeitar. Então, decidi fazer o feijão com arroz e eu tenho certeza que o Senhor vai derramar sobre nós, eu tenho certeza que nós seremos impactados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e em nome de Jesus sairemos daqui com mais convicção do poder de Deus nas nossas vidas, amém? Se você puder, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, liga sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, e nós vamos lá no versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A minha versão é NVI. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, te pedimos que o teu Santo Espírito que habita em nós nos dê entendimento, que venhamos a discernir o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite, que possamos sair daqui, Jesus, conscientes do teu poder que habita em nós, conscientes do poder da tua cruz, da verdade do teu Evangelho, para que em nome de Jesus sejamos embaixadores do teu reino nessa terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Antes de mergulharmos no entendimento sobre a cruz, a sua mensagem e o poder que nela há, nós precisamos considerar o solo que essas sementes estão sendo plantadas por Paulo, através da sua carta. A carta aos Coríntios. Corinto, uma cidade grega, rica em comércio, cultura, diversidade. Corinto era de fato um centro cultural. Corinto sediava um dos maiores jogos da época, tirando os Jogos Olímpicos que estão aí até hoje. Corinto era de fato muito rica em sua filosofia, em sua sabedoria.
Mas Corinto, que tinha uma cultura muito pecaminosa. Corinto era tão densa, era uma cultura pecaminosa tão crescente, que não permitia que a luz alcançasse a mente de muitos homens. Os homens de Corinto, que apesar de estarem perdidos, apesar de viverem uma cultura de pecado, apesar de viverem coisas que eram abomináveis até para os próprios gentios, uma cultura onde a traição fazia parte, uma cultura onde a enganação era a realidade, uma cultura onde a prática sexual entre pais e filhos existia. Esse era o solo das sementes que Paulo estava jogando em Corinto. E mesmo com toda essa sua cultura pecaminosa, os homens de Corinto se comportavam como dominantes, mas eram presos em seus próprios vícios. Eles eram dominados pelas exigências e pelos desejos de seus próprios corpos. E mesmo assim, eles se julgavam completos. E mesmo assim, eles se diziam autossuficientes. E mesmo assim, eles se viam em condições de aconselhar o próximo. Até porque qual é a função do sábio? Até porque qual é o ofício do filósofo? São em locais adversos como esse que Paulo está jogando as sementes do verdadeiro evangelho. Mas eu me questiono, quando falamos dessa cultura pecaminosa, será que falamos apenas de Corinto? Ou essas condições da cultura de Corinto e dos homens de Corinto nos lembra alguém ou algum lugar? Voltamos à mensagem da cruz. São em locais como esse, de pleno pecado, de plena corrupção. São em locais como esses, os quais se julgam ricos por aquilo que produzem ou pela sabedoria de seus próprios homens, que a mensagem da cruz encontra um ambiente perfeito para demonstrar o seu poder de forma absurda. A mensagem da cruz é o poder de Deus. A mensagem da cruz, ela é a única capaz de mudar a realidade. A mensagem da cruz é a única capaz, dentro desse contexto de Corinto, de trazer a realidade para eles. A filosofia não basta. A sabedoria não basta. É necessário a mensagem da cruz para expor para aqueles homens quem verdadeiramente eles eram. Porque somente a mensagem da cruz é capaz de trazer as respostas. Essas que nós de fato não encontramos como eles não encontraram na boca dos sábios. Só a mensagem da cruz tem as respostas de Deus. É a mensagem da cruz que nos traz as respostas que os escritos dos filósofos não explicam até hoje. Apenas a mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? O que a mensagem da cruz nos explica? A mensagem da cruz é uma mensagem de humilhação. A mensagem da cruz é uma mensagem de renúncia. A mensagem da cruz é uma mensagem de entrega, submissão, morte e luz. A luz que quebra a sabedoria dos sábios. A luz que rejeita a inteligência dos inteligentes. A luz que revela que todos nós somos iguais. Homens e mulheres iguais. Homens e mulheres entregues ao pecado. Homens e mulheres que em sua natureza são manipulados pelos anseios da carne.
Homens e mulheres que diariamente, caso não vivam a verdade do Evangelho, são humilhados por Satanás. Parece loucura, mas é verdade. A luz, a salvação que só é uma realidade para aqueles que aceitam que estão perdidos. A mensagem da cruz contém um poder que só encontra um ambiente propício para o seu crescimento quando ela revela que eu e você estamos caídos. Quando ela revela que eu e você estamos presos, condenados a uma vida de pecado. É necessário entender que a mensagem da cruz requer entrega e submissão, porque em nós não há nada de valor. É necessário de fato estar submisso a um Deus que é soberano, que é sábio, um Deus que criou todas as coisas, e não submisso aos desejos da nossa própria carne, e não submisso à teologia de falsos sábios, e não submisso a filosofias daqueles que não conhecem ou ignoram a cruz. Nós precisamos compreender que a luz que vem da cruz, que a salvação, que é o poder da cruz, ela só é realidade para aqueles que entendem que estão perdidos. E a partir dessa verdade só nos restam dois caminhos: morte de cruz e vida eterna. Aliás, morte de cruz e vida na eternidade, ou vida terrena e morte eterna. Esses são os caminhos que nos restam: a morte de cruz ou vida na eternidade, ou vida terrena e a morte eterna. É por isso que a cruz é poderosa. A cruz, ela expõe a nossa condição de perdido. Esse é o poder da cruz. Olhar para a cruz nos traz essa realidade: estamos perdidos sem ela. Será que você lembra do seu encontro com Deus? Se você não lembra, ou se você nunca viveu isso, vou te contar como foi a minha experiência. No meu encontro com Deus, os meus olhos foram iluminados. No meu encontro com Deus, eu tive a condição de enxergar a realidade pecaminosa que eu vivia. No meu encontro com Deus, eu tive o discernimento de quantas pessoas eu precisava reencontrar para simplesmente pedir perdão. No meu encontro com Deus, eu tive o discernimento de que algumas práticas que eu tinha, que pareciam inofensivas, mas que na verdade me aprisionavam. Eu não sei se você lembra do seu encontro com Deus, mas o que eu lembro é do impacto que eu tive através do poder de Deus, quando eu tive o discernimento e eu percebi que a vida que eu vivia, e eu achava que eu vivia uma vida livre, na verdade era uma prisão. A partir daí, eu passei a correr em direção à cruz. A partir daí, eu passei a buscar a cruz. O poder da cruz, o poder de Deus, através da cruz de Cristo, me revelou a verdade, revelou quem eu era, revelou o estado que eu estava. E foi por isso que eu tive anseio pela salvação, porque eu entendi que eu estava perdido. E aí eu corri em direção à cruz. E eu corri em direção à cruz. E quando eu estava correndo em direção à cruz, eu me deparei com uma cruz vazia, porque Deus está vivo. Cristo ressuscitou. Deus venceu a morte, e pela sua graça nos foi oferecido
vida. Jesus Cristo é o nosso Salvador. É por isso que diariamente nós precisamos voltar os nossos olhos para a cruz. Nós não podemos desviar a atenção dela. Caso contrário, caso venhamos a desviar os nossos olhos da cruz, nós podemos nos sentir como antes. Desviando os olhos da cruz, eu posso me sentir completo pelos vícios. Desviando os olhos da cruz, eu posso me achar preso e querer viver uma liberdade que essa sim é uma prisão. É por isso que nós precisamos estar com os nossos olhos fixos na cruz. É por isso que nós não podemos ignorar a mensagem da cruz. De igual forma, nós não podemos pregar a mensagem da cruz sem falar de Cristo. A cruz, sem Cristo, é um mero pedaço de madeira. Porque Cristo também é o poder de Deus. Versículo 22 e 23, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram a sabedoria, mas nós, porém, pregamos um Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Os judeus, historicamente, se acostumaram à manifestação de Deus através de milagres. Logo, durante o ministério de Jesus na terra, muitos judeus pediam para que ele desse sinais, para que ele fizesse sinais. E mesmo assim, mesmo com tantos milagres registrados, isso não foi suficiente. O Moisés me ajudou nesse momento de intercessão. Ele nos trouxe à memória muitos milagres de Cristo. E mesmo assim, para os judeus, aquilo não foi necessário. Eles rejeitaram, inclusive, o maior de todos os milagres, que foi Cristo ressurreto. Principalmente por aguardarem um Messias glorioso e não um Messias crucificado. E aí está um grande risco. E aí está um grande risco no nosso relacionamento com Deus. Quando nós projetamos o nosso desejo, a nossa expectativa de um Deus que difere do Cristo crucificado. Projetamos em Deus, às vezes, aquilo que nos falta nos relacionamentos do mundo. Achamos que Deus é de fato um pai que vai nos colocar no colo e independente do que a gente faça, ele vai falar, não, filhinho, está tudo bem. Não, esse não é Cristo. O Cristo crucificado, ele não recebe bem os pecados. Quando projetamos em Deus, ou às vezes projetamos na figura de Deus em nossas vidas, às vezes você tem um pastor, às vezes você tem um discipulador, às vezes você tem um líder de célula, e você projeta aquilo que você espera de Deus nele, e aí sabe o que acontece? Mesmo que ele seja muito parecido com Deus, você é decepcionado. Os judeus, eles tinham uma expectativa e foram frustrados. E nós, em todo e qualquer momento que esperarmos um Deus diferente do Deus da Bíblia, seremos frustrados. Não é um Deus de que está tudo bem, tudo tanto faz. Não é um Deus que fluido, que hoje diz que é uma coisa e amanhã diz que é outra. Não, não é esse Deus. Esse é um Deus que, através da mensagem da cruz, diz que eu e você somos miseráveis. E se nós não formos colocados nessa posição, nós não estamos capacitados para entender a realidade da salvação.
se nós não aceitarmos a realidade de que Deus é grande ao ponto de olhar para Ele, e quanto mais eu olho para Cristo, mais eu sou tomado pela sua santidade, e quando eu olho para um Deus santo e me olho no espelho e vejo um homem pecador, eu vejo, cara, falta muito ainda para eu me aproximar de Cristo, falta muito ainda para eu ser de fato a sua imagem, a sua semelhança, falta muito ainda para eu conhecer a Deus. Contudo, aqueles que se relacionam ou buscam um Deus por aquilo que entenderam a respeito de Deus, aquilo que ouviu falar, um exemplo, você entende sobre mercado financeiro, você entende um pouquinho sobre criptomoedas, sabe que é uma moeda, que é virtual, você entende. Você sabe lá que agora o Trump assumiu, tem a moeda do Trump, etc. Você até viu isso nos noticiários, você entende que isso é alguma coisa de internet. Mas a partir desse entendimento, você está seguro de entregar a sua vida financeira só para a criptomoeda? Não. Porque quem entende sobre algo tem um nível de relacionamento, mas agora quem conhece de verdade, conhecer é experimentar, conhecer é provar, conhecer é comer do pão e beber do vinho. Quem se relaciona com um Deus que conhece e conhece através da Bíblia, não é frustrado. Agora, quem se relaciona ou busca conhecer, ou busca em qualquer lugar um Deus que entendeu, como os judeus, ele pode fazer o que quiser na sua vida. Ele pode ressuscitar pessoas na sua frente. Ele pode trazer cura para a sua família. Mas você vai achar que ele é como se fosse um gênio da lâmpada, que está ali para atender as suas necessidades. E quando ele disser o primeiro não para você, você se arrepende de ter buscado esse Deus. Os judeus tinham um entendimento, mas diante do maior milagre, eles ignoraram. Porque para a cultura deles, como dizem em Deuteronômio 21, 23, o que for pendurado em madeira é maldito. Então, dentro da sua sabedoria, aquele não atendia. Os judeus, para os judeus, Jesus não atendia às expectativas messiânicas. Ele não pode ser o Messias. Não foi isso que eu entendi. Para os gregos, era realmente uma loucura. A cultura grega valorizava a filosofia. A cultura grega valorizava a lógica. Agora, um Deus que morre numa cruz não tem lógica. Um Deus que morre numa cruz é um absurdo. Como um Deus poderoso iria morrer como um criminoso? Para os judeus, não atendia às expectativas. Para os gregos, não tinha lógica. Mas nós, porém, pregamos um Cristo crucificado. O poder de Deus de redimir os seus e realinhar as suas vidas com o seu propósito. Esse é o nosso Deus. Um Cristo que foi crucificado, um Cristo que foi morto, um Cristo que foi sepultado. Um Cristo que nessa situação para os seus discípulos, eles estavam vivendo a morte da esperança. Mas para Cristo, a cruz era a restauração da vida. Todos nós merecíamos essa morte, mas o poder de Deus venceu a morte. Ele ressuscitou e assim nós fomos reconciliados com Ele. Nós somos servos, nós somos amigos, nós somos filhos, nós somos a noiva de Cristo. E é por isso que nós pregamos um Cristo crucificado. E como que nós reagimos ao poder de Deus? E como que nós reagimos à graça que recebemos na cruz de Cristo? A graça, ela não é apenas um dom, uma dádiva a ser degustada. A graça é um dom a ser exercido.
Exercer a graça é viver segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Irmãos, nós não fomos salvos, nós não fomos alvos da graça de Deus. Cristo não morreu por nós só para a gente morrer em paz, não. É só para a gente ficar tranquilo, se a morte vier amanhã, eu estou com Cristo. Não foi só para isso, não. Cristo não nos salvou para que morramos em paz. Na verdade, nós fomos resgatados para promover a paz. E é por isso que o poder de Deus, e é por isso que nos é garantido tudo o que nós necessitamos, para assim vivermos o propósito, sem angústia de escassez nenhuma, sem preocupação com o que vamos comer, sem preocupação com o que vamos vestir. O poder de Deus que nos garantiu a salvação, nos garante o sustento. Entenda, nós somos redimidos, nós somos libertos, nós somos a habitação de um Deus vivo, e tudo que nós necessitarmos para o cumprimento do nosso propósito, nos vai ser dado. Porém, muitos de nós vivemos uma pobreza de consciência do poder redentivo de Cristo. Nós somos libertos, mas vivemos como oprimidos. Nós somos como uma criança que sente dor, mas não quer incomodar o pai. Nós somos como um aluno que tem dúvida, mas não quer perguntar para o professor. Nós somos como aqueles que no meio de uma prova de física, no meio de um problema que ali foi apresentado a nós, é apresentado os problemas, todas as informações necessárias, todos os instrumentos necessários, mas nós não sabemos como resolver, e o professor está à nossa frente, é uma prova com consulta, e nós não consultamos. Nós somos libertos, mas vivemos como oprimidos, com medo da escassez, com medo do que vai nos faltar, com medo do primeiro problema de saúde que se apresenta diante de nós, com medo do primeiro problema financeiro que se apresenta diante de nós. Ei, nós não fomos chamados para viver como oprimidos, nós fomos libertados para promover a paz e viver como filhos de Cristo, ciente que o mesmo poder que nos libertou vai nos sustentar. Você crê nisso? Em nome de Jesus, nós nunca mais viveremos como oprimidos. Em nome de Jesus, nós vamos viver com a consciência de que eu e você, através da graça de Cristo, através do poder da cruz, através do poder de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. O Espírito de Deus habita em mim e em você. Vamos lá. O que você precisa para alcançar o propósito de Deus na sua vida? Deus te escolheu. Ele te escolheu. Ele está disponível para te ouvir. Irmãos, prestem bem atenção nesses versículos. Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos de nós aqui, nós éramos sábios segundo os padrões humanos. Poucos de nós aqui éramos poderosos. Mas Deus nos escolheu. Deus escolheu os loucos para envergonhar os sábios. Deus nos escolheu os fracos para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados, eu e você. É impossível não se sentir assim quando nós estamos diante da cruz de Cristo. Nós somos insignificantes, olha quem Deus é. Nós somos de fato desprezíveis, porque o que deve ser buscado é Cristo e não a nós. Mas Ele nos escolheu. Ele escolheu as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém venha se vangloriar diante dele. E porém, por causa dele, vocês
estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade, redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, venha gloriar-se no Senhor. Nós nos gloriamos em Deus. Se gloriar a Deus no Senhor é não ter vergonha de admitir que sem Cristo nós somos insignificantes, nós gloriaremos. Se gloriar no Senhor é não ter vergonha de admitir que sem Cristo nós éramos desprezados, nós vamos glorificar o Senhor. Éramos reconhecidos como aqueles que não davam certo. Éramos reconhecidos como aqueles que não são. Quando nós fomos escolhidos, em nós, antes de sermos escolhidos, em nós não era depositado confiança. Quem éramos nós? Talvez os piores da vizinhança. Talvez aqueles de pior testemunho. Talvez aqueles que eram de fato desprezíveis. Mas Ele nos escolheu. Nós fomos alcançados pela poderosa mensagem da cruz. Nós fomos libertos pelo poder de Jesus Cristo. Agora não importa como o mundo me via, não importa mais o que o mundo falava sobre você, nós ganhamos uma nova identidade, nós somos filhos de Deus. Pela graça eu recebi, pela graça nós recebemos a vida eterna, e nem desse mundo nós somos mais. Aquele que não era nada, pelo poder de Deus, se tornou um embaixador do reino dos céus. Aquele que se identificava como um desprezado e as pessoas apontavam para ele como um desprezado, hoje se vê, porque ele foi iluminado pelo poder da cruz, como uma geração eleita. O que não prestava para nada, aquele que não era chamado para nada, hoje é sacerdote do rei. O que vivia em pecado, bêbado, preso nas drogas, traindo, fazendo as coisas mais loucas desse mundo, hoje se reconhece como nação santa. Aquele que para o mundo era um louco, hoje é um escolhido de Deus. Irmãos, nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos tomar posse dessa identidade. Nós não podemos tirar os nossos olhos da cruz. Nós não podemos nos ofender por aquilo que nós éramos. E nós não podemos repetir os hábitos, as ações, os comportamentos antes de sermos alcançados por Cristo. Nós temos que ter os nossos olhos fixos no Senhor, no poder da cruz, no poder da mensagem de Cristo. Nós não podemos pregar como os sábios, nós não podemos esbarrar nas pessoas e cuspir filosofia. Nós temos que ter encontro com as pessoas e pregar sobre o Cristo crucificado. Vai ser loucura para ele, vai ser loucura para esse mundo. Mas o mesmo Deus que morreu na cruz por mim e por você, o mesmo poder que nós experimentamos, a mesma graça que nos alcançou, alcançará aqueles que serão resgatados pelo Senhor, porque nós entendemos o porquê que nós fomos salvos, para anunciar o Evangelho da paz, para anunciar a reconciliação, para salvar vidas. E faremos isso crendo que nada vai nos faltar. Mas nessa noite eu quero te fazer uma pergunta, e não é um apelo ainda. O que te falta? O que te falta? Talvez te faltasse apenas a consciência do poder redentivo do Senhor.
e da promessa que Ele nos fez, de que Ele nos sustentaria. Mas agora eu te pergunto de novo, o que te falta? Você é corpo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você tem consciência do que te falta? Eu sei o que me falta. Às vezes me falta coragem. Às vezes me falta determinação. Às vezes me falta compreensão. Às vezes me falta um pouco de amor próprio. Às vezes me falta um pouco de amor pelo próximo. Mas eu não tenho medo do que me falta, porque eu encontrei a fonte de tudo. E essa fonte habita dentro de mim. E ela habita dentro de você. E eu quero te fazer uma pergunta: o que te falta? Pelo poder de Deus, hoje, nós vamos receber do Senhor aquilo que nos falta. Eu quero te fazer um convite, que você feche os seus olhos, conscientes de que vocês são corpo de Cristo. Se você tiver um pouco mais de fé, eu peço que você coloque a mão sobre a sua própria cabeça. Porque nós não viemos aqui para profetizar sobre a vida dos outros. Nós estamos aqui para profetizar sobre as nossas próprias vidas primeiro. Coloque a mão na sua cabeça e comece a profetizar na sua vida aquilo que te falta. O que te falta? Amor próprio? Fala: Senhor, derrame sobre mim amor próprio. O que te falta? Coragem? Senhor, derrama sobre mim coragem. O que te falta? Amor? Te falta perdão? O que te falta? Declare sobre a sua vida. Declare sobre a sua vida com convicção. Você é a habitação de um Deus vivo. Você é filho de Deus. Você é herdeiro. Você não está roubando nada. Você está tomando posse daquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida. Então coloque a mão na sua cabeça e profetize sobre a sua vida. O que te falta? Vamos lá, pede ao Senhor.